Bom dia, gente. Hoje a gente vai ver uma revisão do assunto regência verbal. É um assunto que vai cair em prova nesse mês, se eu sei que ele não é tão fácil. Eu vou dar mais uma revisão, vou colocar um pequeno exercício para vocês e vocês tentem responder para ver se vocês acertam. Amanhã eu corrijo para vocês esse exercício. Vocês tentem fazer primeiro antes de corrigir e depois vocês verifiquem se realmente vocês acertaram. Por isso aí é uma autoavaliação, é vocês saber se vocês realmente estão aprendendo. Isso é importantíssimo para mim, mas mais importante ainda é para vocês. Vamos lá. Verbo. Aqui nós temos um texto que diz o seguinte: Não espero nem peço que se decreto a história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se me esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e com toda certeza não sonho. Mas amanhã posso morrer e por isso gostaria de hoje de aliviar o meu espírito. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido às suas consequências, tais acontecimentos me aterrorizam, me aterrorizaram, torturaram e instruíram. O conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Então, vocês viram um texto, essas palavras que estão em destaque, vocês viram que elas estão vermelhas. Essas palavras vermelhas, elas são os verbos e que eles variam de acordo com o tempo. Tem verbos que estão no presente, tem deles que já estão no futuro e tem outros que estão no passado. Então, vamos ver aqui. Conceito. Verbo é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estado e manifestações de fenômenos da natureza. O que caracteriza o verbo são as suas flexões e não os seus possíveis significados. Função sintática. O verbo é a classe de palavras que sintaticamente ocupa o núcleo de um dos termos essenciais da oração, o predicado. Essa função é desempenhada pelo verbo nos diferentes tipos de predicado verbal. O núcleo do predicado verbal, não espero nem peço. Aí nós temos dois verbos. Outro, o núcleo de um predicado verbo nominal. Os alunos acharam a prova difícil. Aí é um predicado verbo nominal. Por que ele é um predicado verbo nominal? Porque acharam, que é do verbo achar, e tá também caracterizando como é que a prova era. Que a prova era difícil. O núcleo do predicado nominal, não obstante, não estou louco. Na verdade, o núcleo aí é louco, do predicado nominal, porque o núcleo do predicado nominal não é o verbo, é o nome. O verbo está destacado aí, mas o núcleo não é a palavra estou, é louco. Que é aí que está dizendo alguma coisa sobre a pessoa. Porque o núcleo de um predicado é aquilo que se diz sobre alguém. E esse núcleo ele pode ser um verbo, quando o predicado é verbal, quando indicação, ou pode ser um nome, quando o verbo está servindo apenas para ligar uma informação sobre o sujeito. No caso aí, o sujeito aí é eu, que é o sujeito oculto, porém, o que você está dizendo sobre eu? O que você está dizendo é que a pessoa não é louca. Não está louca, no caso, não está louca, porque ser louca é uma coisa, estar louca é outra. Porque ser louca é quando a pessoa é sempre louca. E está louca num momento que todo mundo pode ficar meio louco em qualquer momento da vida. Estrutura do verbo é o que nós vamos estudar. Que é as desinências verbais, que aí ela é formada com essa estrutura do verbo. As formas verbais são formadas por uma estrutura morfológica complexa,
que se caracteriza pela combinação de radical, vogal temática, de desinências, que as desinências elas podem ser modo temporal ou pode ser desinências número pessoal. Como assim? Quando eu digo desinência modo temporal, que é aquela terminaçãozinha de um verbo que vai indicar qual é o modo do verbo. Você sabe que o verbo tem 3 modos, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Os tempos verbais que podem estar no presente, no futuro, no pretérito, no futuro do pretérito, no futuro do presente, né? No pretérito perfeito, no pretérito imperfeito ou num pretérito mais que perfeito. Então, nós temos esse aí que chamamos de tempos. E também temos as desinências número pessoais, que é aquela que indica se é a primeira pessoa, que no caso é a pessoa, e se essa pessoa é no singular ou no plural. Por isso chamado número pessoal, número singular, plural, e pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa. Aí nós temos a estrutura do verbo, o verbo é igual R, até o R nós chamamos que é o radical. Depois vem a vogal temática, aquela letrinha que vem depois do R, tipo cantar, ou depois do R não, antes do R. Cantar, então aí o Azinho é uma vogal temática. Os verbos, como indica, três conjugações, que a gente chama a primeira conjugação, terceira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, que é aquele A para a primeira, E para a segunda e I para a terceira. Então, aí a vogalzinha temática, essa vogalzinha que indica qual é a conjugação do verbo. Ainda tem a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, que aí tá as coresinhas já indicando aí. Quando se for falar de V ou de R, nós estamos falando de radical. Então, o verbo é igual ao radical, uma vogal temática, uma desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Se vem sempre assim? Não. Às vezes tem desinência que é zero, que ela não aparece. Então, vamos lá. Aí nós temos estrutura morfológica. O radical, aí tem trabalhar sem. Você viu que o verbo trabalhar tá com... Aí nós vimos separações de cores. Até o H é o radical, que traduz o conteúdo semântico da ação nomeada. Esse azulzinho que você está vendo é a vogal temática e identifica a classe ou conjugação ou a que pertencem os verbos. Essa vogal temática é o que indica se é da primeira conjugação, se é da segunda, se é da terceira. Então, quando eu sei verbo trabalhar, cantar, é da primeira pessoa, da primeira conjugação. O verbo beber, descer, fazer, viver é da segunda conjugação. O verbo subir, agir é da terceira conjugação. Então, essa vogal temática tem essa função. E se, você viu aí se, que está em cores verde. O se aí é a desinência modo temporal. Porque se eu trabalhasse, se ele trabalhasse, eu já descobri o que aí? Eu descobri que o modo, que aí é do modo subjuntivo, não é? E eu descobri o tempo, né? Se ele trabalhasse, que aí é um tempo pretérito imperfeito. A desinência aí é o modo, indica o modo, que é o modo imperativo que eu disse, e o tempo, que indica o verbo que está flexionado no modo subjuntivo, e aí o tempo é pretérito imperfeito. Então, com essa terminaçãozinha até a letra, até o si, você deu para descobrir o modo e o tempo. Por isso que chamamos de desinência modo temporal. E o M, nós vimos aí que o verbo está no plural, e nós sabemos que é terceira pessoa. Então, com essa terminação da letra M aí, a desinência número pessoal, ou seja, descobrir que ela é do número plural, que é terceira pessoa do plural. E também sabemos que é a pessoa, que é a terceira pessoa, que indica o verbo que está flexionado na terceira pessoa do plural. Porque todas as vezes que vocês veem essa variação do verbo terminada em M, exceto o verbo tem ou vem, mas os outros verbos
que termina em no final da palavra, já sabemos que ele está no plural, que é a terceira pessoa. Bom, gente, então espero que vocês tenham compreendido essa minha explicação. Você viu aí a análise dessa palavra trabalhassem, você viu até onde fica o radical, se assim é a vogal temático, se é a desinência modo temporal, e o M é a desinência número pessoal, porque serviu para indicar a pessoa e o número, se é o singular ou plural. Estrutura morfológica. À exceção do radical, os demais morfemas podem, por vezes, não ocorrer em algumas formas dos paradigmas verbais. Em trabalho, por exemplo, ocorre apenas o radical e o sufixo número pessoal, porque o trabalho deu para eu saber que é do singular e é a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular ficando vazio as demais posições morfológicas. Então, nem sempre todas as desinências aparecem. E você viu que não tem vogal temática aí na palavra trabalho. Quer dizer, quase todas as variantes do pretérito, do verbo no presente, do indicativo, a primeira pessoa, ele não tem vogal temática e nem tem a desinência que indica o modo e o tempo, mas indica apenas aí o número e a pessoa. É claro que é uma coisa que eu já sei, eu aprendi, que todo verbo, os verbos quando termina em O, está no presente do indicativo e é a primeira pessoa do singular. E eu consigo saber disso. Só que aí não tem a desinência que indica nem o modo e nem o tempo. E também não tem a vogal temática. E não existe a vogal temática. A vogal temática do verbo trabalhar, do trabalho, vem do verbo trabalhar. Então, a vogal temática é o A. Neste caso aí, a vogal temática é 0. Se vocês for fazer uma prova e pedir para identificar, você vai dizer que é 0. Geralmente vem aquele símbolozinho, tipo uma rodinha, um círculo cortado por um travessão. Travessão não, uma barra. Vamos lá. Estrutura morfológica. Então, radical mais vogal temática forma o tema. Então, se eu disser cantar, cantar o verbo aí cantar. Qual é o radical? Até o T. Qual é a vogal temática? O A. Então, nesse caso, canta é o tema. Sílaba tônica no radical. Formas risitônicas. Trabalhas. Sílaba tônica fora do radical. Arisotônica. Quando a sílaba tônica está dentro do radical, ela é chamada de risotônica. Quando a sílaba tônica está fora do radical, ela é chamada de arisotônica. Então, a risotônica, ela está dentro do radical, porque trabalhas, o radical termina no H. E você viu que a sílaba tônica aí é o bar. Já trabalhamos, você viu que a sílaba mais forte aí é o an. Então, o radical foi até o H, o A ficou fora, portanto, é chamado de forma arrisotônica. Tem a risotônica e a risotônica. A risotônica é quando a sílaba tônica fica dentro do radical. E a arrisotônica é aquela que fica fora, que não está dentro, ok? Aprenderam? Tem dúvida? Agora vamos ver. São 3 as conjugações. Primeira conjugação, a vogal temática é o A, por exemplo, do verbo falar, cantar. A segunda vogal temática é o E, do verbo vender, fazer. A terceira conjugação da vogal temática é o I, partir. Só tem 3 conjugações, não tem mais de 3 não, viu, gente? Tanto que quando vocês forem falar no presente,
no plural, tipo, jogamos bola, lembrar que tem muito aluno que diz joguemos bola. É lembrar da vogal temática. Jogar, a vogal temática é A. Então, por isso que nós dizemos jogamos bola. Se você for falar comer, aí comemos no lanche. Comemos, que é do verbo comer, por isso que dizemos comemos. Então, é por isso que é importante aprender as vogais temáticas. É para não dizer jogamos, joguemos, andemos, não é? Para você não ter essa falha, vocês têm que lembrar que a vogal temática do verbo, se for a, vai continuar sempre amos. Se for emos. Se for imos. Bom, os verbos variam em número, pessoa, modo, tempo e voz. Número, as pessoas verbais, quanto ao número, pode apresentar no singular ou no plural. E a pessoa? Aí as formas verbais, não é? Quando as formas verbais, quando o número pode apresentar no singular ou no plural. A pessoa de formas verbais podem se manifestarem na primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Quais são as pessoas? Eu, é o verbo que se refere a eu, tu e ele. Isso aí são as pessoas no singular. No plural o plural de eu é nós, de tu é vós e de ele é eles ou elas, porque aí tem feminino. A terceira pessoa, os pronomes têm feminino, então o verbo concordando com esses pronomes aí, nós dizemos que esse verbo está na terceira pessoa. Nós vamos ver aqui pessoa do discurso. Primeira pessoa eu, singular, plural, nós. Refere-se a pessoas que falam no momento do enunciado que é o emissor, é aquele que fala. A segunda pessoa, tu, singular, voz, plural, relaciona a pessoa com quem se fala, o receptor. No caso aí, quando você está conversando com alguém, você é a primeira pessoa e a pessoa com quem você está conversando, que é o receptor, é a segunda pessoa. E a terceira pessoa, ele ou ela, singular, eles ou elas no plural, indica a pessoa de quem se fala. Você está falando de alguém, que é o assunto, que pode ser esse alguém. Não necessariamente precisa ser pessoa, pode estar falando de um animal, pode estar falando do Brasil, pode estar falando de qualquer assunto. Mas se você usa os pronomes ele, está se referindo a terceira pessoa a alguém que você está falando, de quem você está falando. Os modos verbais, nós temos aí os três modos em que pode se manifestar, podem manifestar as formas verbais no indicativo, subjuntivo e imperativo. Aí nós temos uma pessoa conversando, oi, psiu, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então, é sua mãe? Também não. E aí eles foram olhar e parece que é o globo que está doente. No caso, a Terra, provavelmente. Olha, alguém colocou cimento novo. Não tem ninguém olhando. A gente poderia escrever nosso nome ou deixar nossas mãos ou alguma outra coisa. Ou alguma outra coisa. Acho melhor acharmos uma mangueira logo. Eu não achei que isso fosse secar tão rápido. Aí nós vimos o modo indicativo é aquele que indica certeza, o modo subjuntivo é aquele que indica dúvida e o modo imperativo é aquele que mando, aconselho ou súplica, quer dizer, que indica mando, conselho ou súplica. Quando eu digo assim, faça isso, estudem para a prova, pelo amor de Deus, me traga isso. Então, essas frases aí são os verbos no imperativo. Então, são os três modos verbais. Então, vamos ver. Aqui nós temos uma atividade que eu vou colocar para vocês. E identifique o radical, a vogal temática e a desinência das formas verbais abaixo. Por exemplo, juraste.
Juraste, você lembra que ele vem do verbo jurar. Então, juraste, vai até o T. Então, o radical vai até o T. A vogal temática aí não tem. Então, é zero, é vazia. A desinência aí, só tem uma desinência, juraste. Tu juraste. Eu identifiquei aí o quê? A desinência que indica pessoa e singular. Então, número pessoal. Tem a desinência número pessoal, que é o é. Juramos. O radical aí, juramos. É jurado, o verbo jurar. Então, vai até o R. Então, a vogal temática é o a desinência é o mos, que aí deu para a gente identificar aí com o mos, que é a pessoa e que está no plural, que é a primeira pessoa do plural. Então, desinência, o mos é número pessoal. E assim por diante. Quebraste, do verbo quebrar. Mas esse ti aí dá para você descobrir que ele é. Eu descobriria que ele é quebraste, é do verbo quebrar. O a é a vogal temática, e o STE é o desinência, que deu para identificar aí a pessoa, deu para identificar o número, mas não precisa basta colocar a desinência, não precisa colocar se é número pessoal, não, só basta colocar aí a desinência. E aqui nós temos uma segunda questão, que é essa segunda questão aqui, com a segunda e terceira, ó. Aí tem uma poesia e diz o que é tempo e a outra em que modo. Bom, gente, isso eu vou deixar para depois, a aula já está longa, e tenham todos um bom dia.